Olá, muito boa tarde para você, boa segunda-feira, semana começando e por aqui estamos para deixar você de casa bem informado. Telejornal NT Sul começando, vamos aos destaques desta edição. Campos amarelos tomam conta da paisagem em Cachoeira do Sul. A canola avança no município, ganha espaço entre os produtores e se consolida como alternativa para o cultivo de inverno. E a gente também optou pela questão da rotação de culturas, né, para quebrar ciclo de praga, de doença. Então a gente está contente com a cultura. Pintura, convivência e novas descobertas. Uma exposição em Cachoeira do Sul reúne obras de 14 iniciantes na aquarela e mostra como a arte pode transformar vidas. Um exercício de paciência, de perseverança. Sem espaço para novos sepultamentos, a crise nos cemitérios de Cachoeira do Sul atinge um ponto crítico. Novamente, cansados de esperar, empresários do setor funerário e familiares cobram providências urgentes para um problema que parece não ter fim. Como perceber se uma pessoa tem altas habilidades? E no caso das crianças, o que a família e a escola podem fazer para ajudar no desenvolvimento desse potencial? Ao vivo no NT Sul de hoje, Lúcia Lamb, mestre em educação, especialista em altas habilidades e integrante da FADERS RS. Ela vai responder dúvidas comuns, esclarecer alguns mitos e mostrar como as altas habilidades podem aparecer no dia a dia. E você de casa pode participar desse bate-papo, assim como pode participar também contando a sua informação, contando a sua notícia, aquilo que ocorre onde você está, o seu ponto de vista sobre os diferentes fatos do dia. Para participar, mande o seu recado, a sua informação para o nosso WhatsApp, 51997697129. Pode gravar um áudio, gravar um vídeo, mandar para a gente uma foto. Nós estamos aqui de olho nas mensagens que já estão chegando por meio do nosso WhatsApp. Nas lives que já estão no ar também, com o mesmo conteúdo da televisão, você pode interagir com a gente. Na página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Resgatar por meio da experiência de trocas e convívio hábitos que ficaram meio esquecidos depois que as telas passaram a fazer parte das nossas vidas. Pintura em tela, em taças, jogos de tabuleiro, produção de cerâmica. É cada vez mais comum encontrar grupos formados com esses propósitos. E o resultado são obras de arte, talentos revelados, oportunidade de novos vínculos e o desenvolvimento de habilidades que colaboram para a saúde geral. Aqui em Cachoeira do Sul, uma turma de pintura em aquarela rendeu uma exposição que faz questionar se essas alunas são mesmo iniciantes. A Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul, é o cenário que acolhe obras de 14 iniciantes na pintura em aquarela. A exposição Camadas é uma oportunidade de conhecer o que é possível fazer a partir do aprendizado de técnicas, mesmo para quem não tem qualquer noção ou afinidade com a pintura. Arte que reflete em muitos benefícios que ultrapassam o exercício motor. Pesquisas apontam que o exercício de trabalhos manuais colabora para a redução do estresse, a melhoria da capacidade cognitiva, o desenvolvimento da mente e também reduz a possibilidade de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Isso são só alguns dados que colaboram para essa retomada de atividades que têm sido desenvolvidas em vários grupos. São pinturas de taças, são construções de novas relações, são pinturas em tela, são grupos de pessoas que fazem jogos em comunidade, são várias estratégias que vêm colaborando para a retomada de hábitos que parecem ter se excluído da nossa sociedade depois que as telas chegaram. Uma dessas formações está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul. Eu vou conversar com a professora Aline Arendt, que é artista plástica, e conduzir um grupo de talentos descobertos a partir dessa retomada de hábitos que a gente meio que deixou de lado, né, Aline?
tanto no convívio quanto na descoberta de talentos que às vezes a gente nem imaginava que tinha. Então, tu provoca essas alunas que agora trazem os seus talentos em exposição sem ter nunca imaginado que poderiam pintar em telas. É isso? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa exposição. Sim, a gente faz sempre essa busca, né? Hoje está muito em alta essa questão da pintura, do desenho, né? De sair um pouquinho das telas e, querendo ou não, a gente acaba também estimulando isso nos cursos, nas oficinas que a gente tem lá no estúdio. Elas, assim, têm aquela experiência, experimentação que nunca tiveram antes, muitas vezes, né? E muitas também, no início, acham que não conseguem, mas assim, no desenvolvimento das aulas, elas vão percebendo o quão gostoso é, né, e prazeroso, e faz tão bem para elas. Então, está sendo muito bacana acompanhá-las também nesse processo. E por isso também que a gente quis trazer um pouquinho disso para a comunidade de Cachoeira, para conhecer não só o estúdio e os cursos, mas conhecer um pouquinho desse processo que a gente está construindo juntas. Não é só a questão da técnica em si, mas a convivência, conhecer outras pessoas, né, ter essas experimentações diferentes que nunca fizeram, nunca tiveram, né, a possibilidade muitas vezes, né, até mesmo aqui na cidade, às vezes não tem algum curso, alguma questão mais artística, assim. Então eu quis trazer isso para a Cachoeira justamente para trazer mais sensibilidade, digamos assim, né, para as pessoas terem um espaço de encontro, um espaço de produção. E eu sempre falo para as minhas alunas, né, não importa o trabalho final, o que importa é o processo. Para a Joelma, uma oportunidade de tirar da gaveta um projeto sonhado há tempos, que trouxe junto um aprendizado emocional. Eu conheci a aquarela há muitos anos atrás. De um tempo para cá, eu venho experimentando, né? Comprei material, tentei fazer aula pela internet, mas acabei desistindo porque vi que não estava funcionando do jeito que eu esperava. Até que surgiu a Aline com o seu estúdio e ali eu me encontrei. Ali eu consegui realmente me encontrar na aquarela e produzir obras que eu gosto. É um exercício de muita paciência, de muita aceitação, né? Porque a água a gente não controla como a gente gostaria, ela tem o seu fluxo e a gente aceita esse fluxo e transforma também esse fluxo. Um exercício de paciência, de perseverança. Já para a Jeane, que sempre teve afinidade com trabalhos manuais, a pintura em aquarela parecia ser um desafio grande demais. Mas só parecia. Além de desenvolver a técnica, dividiu a experiência com a filha, que também está expondo suas obras. A questão da aquarela, eu sempre achei muito lindo. E achei que era uma coisa difícil que eu nunca fosse conseguir. Convidei a minha filha, que também achei que fosse... Ela está expondo algo que a gente pudesse fazer juntas, né? E fomos, e assim, estamos encantadas. Foi muito importante porque realmente, para mim, foi a aprendizagem, né? Porque às vezes a gente tem, eu acho que isso é muito... A gente tem aquela coisa assim, vou pintar e vou pintar, né? Só que não, tem a paciência, tem a técnica, tem a professora do lado que é maravilhosa, e que a gente erra, e que a gente tem vontade de amassar a folha e jogar, e ela vem que não. Então, assim, é uma experiência muito interessante. As meninas todas queridas, assim, eu acho que cada uma tem um processo, cada uma tem uma maneira de pintar, uma maneira de trabalhar até com as próprias tintas. E a gente vai aprendendo também a misturar as cores, a colocar mais água, menos água. Não deu certo, tá lindo, olha... Eu acho que esse grupo é um grupo que até, assim, afetivo. Não é terapia, mas é terapêutico. E mesmo com tantas produções, eu desafiei a cada uma dessas artistas a indicar sua obra favorita. Qual é a tua obra favorita? Hoje é o passarinho. Hoje é o passarinho. Adoro essas flores, né? Que são flores da preferência da minha mãe. Então eu fiz as flores pensando nela. E também adoro esse cavalo, que eu me apaixonei por ele. Não sei se eu vou conseguir fazer mais um, porque ficou muito, muito além do que eu esperava.
A exposição Camadas está aberta para visitação até o dia 30 de agosto, no hall da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul. Muito bom, bonita exposição, né? Parabéns a estas alunas artistas aí desse projeto, muito bacana. Aliás, se você de casa também gosta de pintar, né? Já produziu aí alguma arte, conta pra gente nas redes sociais, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e os nossos canais estão à sua disposição. O WhatsApp é o 51997697129, tá na telinha, hein? Para você interagir, para você contar a sua notícia e participar com a gente aqui. Gente, os campos amarelos, cobertos por vegetação, têm chamado a atenção na região central do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, é comum pensar que se trata de uma plantação de girassóis, mas, na verdade, são lavouras de canola, um grão pequeno que vem ganhando espaço e surgindo como uma alternativa de cultivo nessa época do ano. Mesmo para quem não acompanha de perto os ciclos da agricultura, é difícil passar desapercebido um campo de canola em flor. O amarelo intenso transforma a paisagem e colore o horizonte. Em Cachoeira do Sul, essa cena tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos, trazendo beleza ao campo e despertando olhares até dos mais desligados da rotina agrícola. A canola, que ganha espaço no Rio Grande do Sul, surge como alternativa de cultivo de inverno e como uma forma de diversificar as lavouras. Caso do Matheus, que está há 25 anos na lida e viu uma oportunidade grande com o desenvolvimento da cultura na região. A canola chegou para mim como uma opção de cultivo no inverno passado, né? E como a gente está tendo uma dificuldade em rentabilidade com a cultura do trigo, a gente optou por plantar canola justamente porque tem a chance de ter uma rentabilidade melhor, né? E também o manejo é um manejo simples e a gente também optou pela questão da rotação de culturas, né? Para quebrar ciclo de praga, de doença. Então a gente está contente com a cultura. O que ela deixa de benefícios para o solo, além da rentabilidade, agrega produtividade na soja e no trigo do inverno que vem, sabe? Então, eu acredito que se a gente conseguir ter uma rentabilidade com a canola, ela entra nesse círculo de rotação de culturas como manejo também, sabe? Então, é uma boa opção, assim, para o futuro, assim, nesse sentido também. A canola se consolidou em Cachoeira do Sul, são mais de 2.900 hectares plantados aqui no município. Na comparação com o trigo, a canola neste momento proporciona um belo retorno, além de apresentar uma condição de rotação durante todo o ano. A canola é uma tendência de aumento de área, eu acredito que ano que vem, se os produtores se derem bem, que todos nós estamos conhecendo, né? Uma cultura que ela veio aqui para Cachoeira há no máximo 5 anos, ela se estabeleceu com mais força de 5 anos para cá, e os produtores estão procurando alternativas de renda. O trigo não está indo muito bem nos últimos anos, não teve rentabilidade, assim como os outros cereais de inverno, aveia, centeio, cevada, nós já tivemos várias tentativas e não está nos trazendo a rentabilidade que o produtor precisa, né? Então a canola está vindo a calhar com esse anseio dos produtores. E como no passado a grande parte das experiências que os produtores tiveram foi positiva, eles tiveram uma renda com a canola, esse ano aumentou já a área de canola em Cachoeira do Sul. Após a colheita, as sementes precisam ser limpas, secas e armazenadas. O produtor pode vender diretamente para cooperativas ou empresas que fazem a industrialização. As sementes são processadas para a extração do óleo. O processo também gera o farelo de canola, que pode ser utilizado na alimentação animal. A cooperativa começou a trabalhar com a cultura no ano passado, com certo receio sobre como manejar, como receber esse grão, tendo em vista que
ganhou uma notoriedade muito forte agora nos últimos anos essa cultura, mas conseguimos qualificar o departamento técnico e fazer adequações na cooperativa para trabalhar com a canola. E o interesse dos produtores aumentou para essa safra, onde que nós estamos com aproximadamente 3.700 hectares de área implantada nos produtores da Campal. Obviamente que existem outras empresas que também atendem produtores com a cultura da canola na região, então a cultura ganhou bastante espaço, é uma cultura oleaginosa, utilizada na indústria especialmente para a produção de óleos, né? Óleo vegetal de canola. Como vocês podem ver no supermercado, tem óleo de canola à disposição para as pessoas adquirirem, e ao mesmo tempo para a questão de energia, né? Biocombustível também é uma oportunidade que é feito da canola, e também o subproduto do esmagamento da canola pode fazer com que se tenha um produto para matéria-prima para ração animal, né? Visto que é rico em proteína. Além de todo o visual bonito que a canola proporciona aqui nos campos do Rio Grande do Sul, a gente também precisa conhecer um pouco da planta. E aqui já se tem um pouco do desenvolvimento das vagens, que são esses galhos aqui que acabam se formando junto ao caule, e na parte de cima aqui toda a floração amarela que dá todo esse visual bacana e que chama a atenção. Não tendo esses problemas iniciais climáticos com pragas, até o momento assim a gente não tem tido dificuldade alguma, sabe? Então, tá contente assim com o resultado que tem tido com a canola. Tendência o senhor crescer mais nessa cultura? Manter a área, porque assim, como eu te falei, aqui a nossa ideia é fazer rotação de culturas, então a gente faz um planejamento assim para em torno de 30% da área assim fazer cultivo de canola, né, para justamente assim melhorar solo e também ter uma renda de inverno, né, uma opção de renda de inverno, e a canola está se encaixando bem nesse cenário. Como referência recente, um levantamento da Emater apontou o preço médio de R$ 130 por saca de 60 quilos na região de Santa Maria durante a safra de 2025. Numa produção boa de 25 a 30 sacos, o agricultor consegue lucrar com esse produto. Então eu quero dizer o seguinte, que a canola não é para se colocar em qualquer condição e nem em qualquer tipo de lavoura. Então ela tem desafios como outras culturas, e não é a salvação do produtor que está com problemas financeiros ou endividado, por exemplo. Agora eu vou plantar canola e vou endireitar a minha propriedade. Eu vejo a canola como uma oportunidade para o sistema produtivo da lavoura de inverno, para aquele produtor que trabalha com uma cultura de inverno, como trigo, aveia. Ele precisa fazer uma rotação na lavoura dele de inverno, precisa quebrar o ciclo de outras culturas, a canola entra para quebrar o ciclo e fazer rotação. A canola ela vai funcionar como uma cultura onde o produtor que, por exemplo, planta trigo no inverno, vai fazer rotação com trigo, vai fazer uma limpeza de azevém na área. A canola ela vem para dar diversidade ao sistema produtivo de inverno. Muito bom, e paisagens deslumbrantes aí, como a gente viu nas imagens, né? Gente, um carro desgovernado atingiu em cheio um jovem que estava num ponto de ônibus na rua Orlando da Cunha Carlos, nas proximidades do Arroio Amorim, em Cachoeira do Sul, na tarde de ontem. As imagens mostram que o veículo, um Astra Prata, desce a rua já com sinais de descontrole e sai da pista, derrubando o poste, a estrutura da parada de ônibus e leva adiante também a pessoa que estava no local. A Brigada Militar registrou a ocorrência. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido para o HCB pelo Corpo de Bombeiros. Detalhes sobre o estado de saúde dele não foram informados pela Casa de Saúde. A motorista do Astra não sofreu ferimentos. A falta de vagas nos cemitérios de Cachoeira do Sul voltou à tona após o comunicado emitido pela Prefeitura de que a situação chegou ao limite. Cansados de esperar por uma solução que se arrasta há anos,
Empresários do setor funerário e a comunidade estão de mãos atadas diante de um problema que, mais uma vez, chegou a um ponto crítico. Cachoeira do Sul voltou a enfrentar um antigo e delicado problema: a falta de carneiras disponíveis para sepultamentos. A situação se agravou ainda no fim da semana, quando as funerárias do município foram comunicadas de que não havia mais espaços disponíveis para novos sepultamentos nos cemitérios municipais. O alerta acendeu uma preocupação entre as empresas do setor e principalmente entre as famílias que precisam lidar com a perda de um ente querido. Essa situação vem se arrastando de gestões e gestões da prefeitura, e nós alertamos, eu pessoalmente alertei várias vezes, foram criados alguns projetos e foram só criados e engavetados, mas de fato buscar uma solução até hoje não foi buscado. Nós precisamos das carneiras para sepultar os nossos entes queridos. E o que o município está fazendo? Aí muitos dizem, a funerária tem que resolver. Não, nós não temos que resolver, porque a responsabilidade é do município. Quem tem que prover esses problemas é o município. Agora, fim de semana, teve 2 casos. Arrumaram uma carneira que estava estragada, aí conseguimos sepultar. Uma outra que entregaram de manhã, conseguimos resolver o problema de 2, que não tinha. Já temos uma outra aí que vai ser sepultada hoje, que não tinha, e apareceu também uma carneira. Então, nós estamos nesse jogo aí, ó. A ausência de espaços para sepultamentos mostra que a estrutura atual já não atende à demanda e reforça a necessidade de ampliar o número de carneiras. De fato, a gente está com uma situação histórica no município de falta de carneiras, falta de jazigos para sepultar novas pessoas. Infelizmente, não é recente o problema e nós viemos ativamente trabalhando desde o início do ano passado para resolver a situação. Essa semana passada, chegamos no teto novamente, não é a primeira vez, estamos sem novas vagas. O que seriam as novas vagas? Para pessoas que não têm ainda na família um jazigo, uma carneira, e que o antigo usuário, o usuário atual, né, está no período ainda de pré-exumação, de 3 a 5 anos, conforme a legislação. O que a prefeitura vem fazendo nesse sentido? O que dá para recuperar de qualquer carneira danificada que esteja desocupada, nós estamos fazendo. Estamos trabalhando ativamente na licitação de novas carneiras, que deve ser anunciada em breve a empresa vencedora. O certame esteve aberto, as empresas se prestaram ao edital e hoje está em análise documental da empresa, análise financeira, técnica, para aprovar uma empresa para a execução. Além disso, existe a manutenção de rotina do cemitério envolvendo editais de carneira, aquelas carneiras que a família não vem pagando a anuidade, que estão vencidas, essas dentro de um período de edital, podem ser revertidas para o município. A previsão é que esse mês, dia 23, se eu bem me recordo, a gente possa passar a desocupar essas antigas carneiras e disponibilizar para novas famílias. O que os empresários do setor revelam é que está acontecendo isso: reforma uma carneira, retira uma pessoa, conversa com outra, faz uma ligação e se dá um jeito. Até quando o executivo consegue sustentar isso? Essa situação é calamitosa e nós já estamos no limite. Hoje eu não tenho novas carneiras para disponibilizar para uma nova família. Infelizmente, a gente trabalha sempre com a corda esticada, no máximo, e hoje nós não teríamos como oferecer novas carneiras. Situação que está delicada realmente aí no município, né? Bom, vamos ver agora mensagens da nossa audiência. Você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui para emitir a sua opinião, o seu ponto de vista, para contar a sua informação. E o WhatsApp é o 51997697129. Vamos aqui para a nossa telinha. O Plínio, de Blumenau, Santa Catarina, está participando com a gente. Sábado foi o segundo encontro dos ex-funcionários da Cremer Blumenau. Obrigado, Plínio, pela participação. Um abraço para o pessoal aí. Certamente mataram a saudade, né? Muito bom reencontrar pessoas que eventualmente aí foram colegas, né? Depois a vida vai levando cada um para um canto. E aí esses momentos aí então de reencontro. Grande abraço para o Plínio, para todos os amigos aí que se reencontraram lá em Blumenau, Santa Catarina. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Vá participando com a gente. E a seguir, como perceber se uma pessoa tem altas habilidades?
E no caso das crianças, o que a família e a escola podem fazer para ajudar no desenvolvimento desse potencial? Ao vivo no NT Sul de hoje, Lúcia Lamb, mestre em educação, especialista em altas habilidades e integrante da FADERS RS. Ela vai responder dúvidas comuns, esclarecer alguns mitos e mostrar como as altas habilidades podem aparecer no dia a dia. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na Novo Tempo. Meio-dia e 27, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa segunda-feira para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Dia bastante quente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver imagens agora do centro da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul, região central. Temos nesse momento sol entre nuvens, temperatura em elevação. Hoje a temperatura podendo bater aí 30 graus em muitas regiões. E a maluquice, minha gente, é a seguinte, porque na próxima segunda-feira a gente vai cortar o zerinho dessa temperatura aí, viu? De 30, como a gente deve ter hoje, a temperatura vai despencar lá para 3 graus. Mas é o tempo que a gente está tendo, né? Nesse inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá chegando agora a meteorologista Kátia Braga com todos os detalhes da previsão do tempo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no NT Sul. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Calor nessa manhã e vai seguir assim. O sol aparece, algumas nuvens, mas vai seguir o calor. À noite, algumas nuvens, mas o calor persiste. Olha, tira aquela cobertinha mais quente da cama porque essa noite promete. A temperatura nessa manhã ficou em torno dos 18 graus em Cachoeira do Sul e cidades da região e à tarde espera-se 32 graus. Muito quente para o inverno. Eu sei que tu ficas preocupado, eu também. Mas isso é em função do El Niño. Uma das características do El Niño, além das chuvas, são temperaturas mais altas. A terça-feira também vai ser de sol, mas pela manhã tem alguma nebulosidade e pode até causar garoa em Cachoeira do Sul e cidades da região. Não se surpreenda, mas o sol aparece e à tarde tem sol com algumas nuvens. À noite da terça-feira, aí tem instabilidade gerada pela aproximação da frente fria. Tem até chuva fraca, garoa na noite e também na madrugada. A terça-feira a temperatura fica mais alta do que nessa manhã, viu? Essa manhã deu 18 graus, a terça-feira 20 graus pela manhã, à tarde 25. Então a temperatura já diminui à tarde da terça-feira com vento de fraco a moderado. Olha, a quarta-feira aí tem mudança total no tempo, a frente fria avança trazendo temporais, chuva acompanhada de raios e vento. Vento de fraco a moderado, o modelo não mostra muito vento para quarta-feira, mas é chuva constante. A temperatura na quarta, 15 pela manhã, e 19 graus à tarde. Olha, metade sul do Rio Grande do Sul com muita chuva, temporais, chuva mesmo, chuva volumosa. Olha, o volume para hoje, amanhã e quarta-feira pode passar dos 200 milímetros aqui na região sul. Eu moro em Pelotas e a chuva quase não para. Fronteira, ali na campanha, parte do oeste com muita chuva. Já a metade norte tem sol, aparece algumas nuvens, mas nada demais. A terça-feira ainda segue com chuva na metade sul e metade norte vai começar com mais nebulosidade e até chuva fraca, garoa. E na quarta-feira tem chuva para todo mundo, apesar que a metade norte a chuva já vai perdendo a força. Eu quero te falar sobre as chuvas que vai acontecer em Cachoeira do Sul na quarta-feira. Olha, já choveu 85,5 milímetros em Cachoeira do Sul. A média histórica é 124, então já choveu 69%. A chuva, para chegar na média, falta só 39, aproximadamente 39 milímetros. Então, chovendo um pouco mais, na quarta-feira a gente até ultrapassa esse valor. Eu te desejo excelente, abençoada segunda-feira e semana. Saudações meteorológicas.
As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde sexta-feira provocaram ocorrências em pelo menos 17 municípios, segundo a Defesa Civil. Entre os principais registros estão alagamentos, deslizamentos, queda de granizo e destelhamentos. Em Arroio do Padre, o arroio Pimenta transbordou e atingiu a área urbana. Em São Lourenço do Sul, a Lagoa dos Patos avançou sobre a praia e a Avenida Getúlio Vargas. Já em Turuçu, cerca de 24 pessoas ficaram desalojadas após o transbordamento de um riacho próximo à BR-116. Também foram registrados deslizamentos e bloqueios parciais nas BRs 470 e 392. O granizo atingiu diversos municípios com danos em dezenas de residências, principalmente em Osório, Taquaraçu do Sul e Santana da Boa Vista. Em Nome Toque, 8 árvores caíram, 2 sobre casas, enquanto em Caçapava do Sul, uma residência precisou ser desocupada após ter o telhado danificado. E o rio Jacuí voltou a subir em Cachoeira do Sul e está quase alcançando a cota de inundação. Na manhã de hoje, conforme informações da Defesa Civil local, a medição apontava para 20 metros e 95 centímetros, o que representa 2 metros e 95 centímetros acima do nível do mar. A cota de inundação é de 21 metros. E agora aqui no NT Sul tem mais participações, recadinhos da audiência. Vamos para a telinha. Está participando com a gente aqui a Isabel. Hoje os parabéns vão para minha irmã Lourdes Helena Machado pelo seu aniversário. Obrigado, Isabel, pela participação. Grande abraço aí para Lourdes. Felicidades. Muitos anos de vida. Bom, daqui a pouquinho mais espaço aqui para os nossos telespectadores participarem com a gente. Bom, e agora está chegando aqui no Telejornal NT Sul o quadro Dor Aqui, Dor Ali, com o fisioterapeuta William Rosa. Me diga uma coisa, você tem conseguido fazer exercícios físicos? Para muita gente eu tenho certeza que é difícil, né? Ainda mais quando a gente pega esse período com tanta variação de temperatura, muita chuva, então sair de casa, fazer uma atividade nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. Mas me diga uma coisa, tem vassoura aí na sua casa? Não é para sair varrendo, isso faz parte também. Mas com o cabo da vassoura já dá para fazer alguns exercícios e é sobre isso que explica agora o William Rosa. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali e hoje, pensando em abranger todos os públicos que nos assistem, vim trazer exercícios para você, principalmente idoso, que fica mais tempo em casa, tá? Porque nós sabemos que está um pouquinho mais chato de sair de casa, tendo em vista que tem chovido bastante, não tem sido tempos muito fáceis, né, para a gente estar andando na rua. Pensando nisso, trouxe então aqui 4 exercíciozinhos facilmente reprodutíveis em casa, tá, gente? Lembrando que a gente vai precisar apenas de um cabo de vassoura. No meu caso aqui eu estou usando um bastãozinho, porque eu não tenho um cabo de vassoura aqui à mão no consultório, mas o efeito é o mesmo, tá? Então, vem comigo. Então, gente, para o nosso exercício número 1, a gente vai precisar do nosso cabo de vassoura. E, no meu caso aqui, eu improvisei uma caixinha e um step para sentar, mas em casa a gente vai precisar só de uma cadeira, tá? O que nós vamos fazer? Bastão à frente do corpo e o que a gente vai fazer? Vai sentar lá na nossa cadeira. Ó, deixa eu me ajustar aqui na minha cadeira. Vai sentar na cadeira, pode relaxar o braço, subir o braço de novo, projetou o tronco para frente e levantou da cadeira, tá? De novo, busca lá a cadeira, subiu. Perfeito? Esse é o nosso exercício número 1. A gente vai usar esse bastão como referência, tanto para equilíbrio, e aí nós vamos estar trabalhando o nosso quadríceps, nossa mobilidade, né? E o nosso equilíbrio dinâmico, tá? Como já foi citado o equilíbrio dinâmico, porque a gente vai ter que manter o equilíbrio enquanto faz o exercício, tá? 4 séries por ali, 10, 12 repetições, já tá joia, tá? Esse foi o nosso exercício número 1. Para o nosso exercício número 2, então, minha gente, com as duas mãos mais ou menos na largura do nosso quadril, do nosso ombro aqui, a gente vai fazer uma leve flexão do tronco e a gente vai trazer o bastão em direção ao nosso umbigo e relaxa.
traz em direção ao umbigo e relaxa. Muito importante, as nossas escápulas aqui, eu vou apontar o bastão para vocês enxergarem melhor. Ó. Nossas escápulas aqui, ó, esses dois ossos que nós temos aqui na nossa coluna, ó, é importante que quando a gente fizer esse movimento de trazer para o umbigo o nosso bastão, que a gente aproxime elas, que a gente aperte elas uma contra a outra. Flexionei o tronco, trouxe em direção ao meu umbigo, aproximei minhas escápulas, afastei de mim, relaxei as escápulas. Gente, ele é um exercício bem bacana, a gente já vai estar trabalhando um pouquinho da nossa mobilidade escapular, que é muito importante na dinâmica do nosso ombro lá, também é bastante importante na dinâmica da nossa coluna torácica, então para quem já tem dores ali vai estar ajudando, e é um exercício além de tudo coordenativo, tá gente? Terceiro exercício então, muito fácil também, básico, tá gente? A gente pode escorar numa parede lá, como é o caso que eu tenho aqui, e os pés vão ficar levemente afastados da parede. Então a gente vai ficar numa posição, não assim, a gente vai ficar assim em relação à parede, tá? O bastão lá, na altura da cintura, os braços relaxados, o que a gente vai fazer? Vai levá-los lá em cima, como se quisesse encostar o dorso da mão na parede. Então, ó, o mais próximo possível da parede e retorna. E, para finalizar, nosso quarto exercício, que também é um exercício muito legal, vai trabalhar um pouquinho do nosso equilíbrio. Então, ó, mais ou menos na altura da nossa cintura, nós vamos manter o nosso bastão, nosso cabo de vassoura lá, e a gente vai tentar encostar os joelhos nele lá. Olha aqui o tempo que eu fico num pé só, ó, na fase unipodal, que a gente chama, do nosso movimento, ó. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou buscando meu cabo de vassoura. Lembrando, minha gente, muito importante, um detalhe, ó, isso aqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Tá? Então, assim, na medida do possível, a gente evita de ficar baixando muito o nosso bastão. Outra sugestão, a gente pode pegar esses 4 exercícios e fazer como se fosse um circuitinho. Faz um deles por vez e repete umas 3, 4 vezes. Essas são as dicas de hoje para você que está evitando sair de casa por causa da chuva, por causa do tempo que não está bom, mas não quer deixar de se movimentar, tá? Muito importante. Se quiser fazer os exercícios, postar no Instagram lá e marcar nos stories a TV Novo Tempo e o meu Instagram, vai ficar aqui os 2 Instagrams, né? Marque a gente que a gente compartilha lá, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na próxima. E agora a gente abre espaço aqui no NT Sul para falar sobre altas habilidades. Você sabe como identificar se uma criança ou até mesmo um adulto tem essa condição? Quais sinais podem aparecer no dia a dia? E aí, como estimular esse potencial sem gerar cobrança ou sem gerar uma pressão excessiva? Bom, esse tema ainda é cercado de muitas dúvidas, por muitos mitos, e para esclarecer tudo isso, nós recebemos aqui no estúdio a mestre em Educação e especialista em altas habilidades, Lúcia Lambi. Ela que também é integrante da FADERS, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul. Lúcia, boa tarde. Muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Daniel, muito bom ser recebida aqui numa cidade tão acolhedora. Prazer te receber para a gente falar desse tema que é curioso, mas não apenas curioso, ele é essencial para que as famílias acompanhem, né? O setor de educação, as escolas também. Então, Lúcia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que são as chamadas altas habilidades? Tem alguma diferença do que talvez a gente mencione no senso comum como superdotação? Temos muitos gênios por aí. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Pois é, uma excelente abordagem, faz muito sentido. Nós pensamos cientificamente no Brasil da seguinte forma, né? Os documentos científicos que existem não separam as altas habilidades da superdotação. Inclusive, já conversamos sobre que, às vezes, não é o melhor termo. As pessoas, né, que não estudam há tanto tempo calculam que superdotação envolve superpoderes e não é bem assim. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, é um conceito geral que se refere a pessoas com alto potencial, profundo potencial, em áreas diferentes ou combinadas, que podem ser psicomotora, nas áreas cognitivas, também de liderança. Então, mais adiante podemos falar, mas
o importante é pensar que altas habilidades de superdotação no Brasil são um conceito somente. Entendi. Porque quando a gente menciona esse termo, a gente logo lembra, por exemplo, aqueles concursos de TV, crianças muito pequenas ali que conseguem fazer contas, né? Cálculos que são complexos. Não sei se isso seria um exemplo de uma coisa ou outra. É uma abordagem interessante. Algumas crianças com características, indicadores de superdotação, têm esses comportamentos, mas não todas. Os programas nós sempre sugerimos, quando procuram as entidades, né, tanto a Associação Gaúcha, da qual eu sou vice-presidente, quanto a FADERS, onde eu sou técnica, nós sempre sugerimos que esses programas tentem afastar o vocabulário da genialidade, né? Porque a construção da genialidade, e para considerar um gênio, existe toda uma listagem, né? Considerar comportamentos que deixam um legado para a humanidade. Então, essas crianças serem chamadas de gênios já é uma carga para elas, um compromisso que elas não vão atingir, né? Muitas vezes, talvez na vida adulta, depois de serem, né, pesquisadores, deixarem alguma marca, alguma pesquisa importante, uma descoberta. Mas, por enquanto, chamar de pessoas, né, com altas capacidades ou com comportamentos de superdotação, nos aproximamos mais da objetividade da ciência. Muito bem. Lúcia, e a gente tem algum número no Brasil, informações sobre pessoas com altas habilidades? Dá para mensurar? Dá para mensurar. E aí, eu não sei se... Eu tenho a impressão de que algumas pessoas vão se surpreender, certo? E outras vão dizer, era bem isso que eu esperava. Certo? Então, olha só que interessante. Eu sempre retomo esses números porque eles são fundamentados, observa bem, em coletas de informações nas escolas. Certo? Porque nós não temos um sistema ainda de buscar informações sobre os adultos. Okay? Então, aqui eu vou falar sobre educação básica. O que é educação básica no Brasil? Educação infantil até o ensino médio. Por exemplo, temos... Quantos estudantes matriculados, últimos dados do censo? 46.018.380. Guardaram o número? Muito bem. Desses estudantes, há identificados 56.000, nós partimos dos milhões para 1.000 aqui. 56.238. Isso significa 0,12% de estudantes identificados. Ah, mas isso está ótimo, está péssimo, que critérios? Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Então, vou te dizer. Os países que já têm sistemas bastante robustos de identificação de estudantes, eles têm em torno de 6% de estudantes com altas habilidades. 6%. Considerando isso, o Brasil deveria ter 2.761.000. Ou seja, numa conta rápida, nós temos invisíveis, pessoas superdotadas que ninguém vê. Onde é que estão? Não sabemos. 2.700.000 aproximadamente. Então, quer dizer, a gente tem por aí, quem sabe, muitas crianças com altas habilidades e essas crianças não foram identificadas. A escola não percebeu, talvez os pais não perceberam que elas têm ali altas habilidades. E aí, como é que resolve essa equação? Eu estou até me antecipando na pergunta, mas é a pergunta que surge, a gente tem que fazer, né? Tá aí. E onde é que estão essas pessoas? Estão escondidas? O que elas estão fazendo? Né? Como elas aparecem na escola? Então, uma das providências é o que eu estou fazendo aqui em Cachoeira hoje. Né? Então, em função dos fóruns que nós vamos ao interior do Rio Grande do Sul, com a FADERS, a 24ª CRE me convidou para fazer uma formação, para trazer mais conhecimento sobre esse tema para os professores do atendimento educacional especializado. Então, essa é uma das ações. E isso se faz no país todo. Mas o Rio Grande do Sul é referência, porque uma fundação como a FADERS só existe aqui no Rio Grande do Sul. E ela é referência no mundo, porque eu já falei sobre o trabalho, né, que se faz aqui, também em eventos internacionais. Então, isso é muito importante. O como identificar, formar os professores. E, de novo, por que tão poucos estudantes, de acordo com os números que eu trouxe? Porque são raros os cursos de formação para professores, para médicos, né, para assistentes sociais, e é nisso que nós vamos trabalhar agora.
E olha, quero destacar que você de casa pode fazer a sua pergunta também. Tiver uma contribuição para essa conversa que é tão relevante, manda para a gente no WhatsApp 51997697129. Produção, se tiver aí já alguma participação, sinalize que a gente já coloca na tela aqui os recadinhos. Mas você de casa, então, pode participar por meio desse WhatsApp que já está na tela. Bom, Lúcia, quais são os sinais, assim, os comportamentos que devem chamar a atenção, né, saltar aos olhos, tanto para os profissionais da educação, eventualmente para os pais que estão ali convivendo no dia a dia com essa criança? Perfeito. O que é importante, e seria o ideal, vamos começar por aí, porque talvez nós tenhamos essa possibilidade. E talvez, só fazendo aqui uma correção, Sim. Talvez eu utilizei aqui sintomas, talvez não seja a expressão correta. Não há problema, estamos aprendendo. Nós utilizamos indicadores e características de comportamento de superdotação. Perfeito. Tá? Sem problemas. Então, nós sugerimos para as famílias, o ideal seria que os pais, né, ao planejarem o nascimento de um filho, já estudassem os marcos do desenvolvimento humano. O que quer dizer isso? Tu vais conhecer o que acontece no desenvolvimento da mente, do corpo, né? A gente diz psicomotricidade, todas as etapas do desenvolvimento. Eu sempre uso, para qualquer pessoa entende, por exemplo, um marco referencial importante que é caminhar, né? As pessoas observam que em torno de 1 ano de idade, as crianças começam a caminhar. Se tu notas que uma criança começa a caminhar bem antes, cerca de 9 meses, 8 meses, presta atenção que essa criança tem sinais de precocidade. Se passou, né, de 1 ano, já começa a prestar atenção para oferecer uma estimulação para essa criança. Tá, e se eu percebi que ela é precoce ou para caminhar, ou para ler, ou para liderar, nas brincadeiras ela é mais atenta, todo o desenvolvimento dela é precoce. Já presta atenção. Isso já se pode perceber nos primeiros meses de vida e nos primeiros anos de vida, certo? Então, a família ficar atenta e estudar o desenvolvimento humano. Outra questão é na escola. Os professores têm mais instrumentos, ainda mais agora com as nossas capacitações e formações, né? Prestar atenção naqueles estudantes que são mais rápidos para realizar as tarefas ou que têm um ritmo mais lento por serem detalhistas, perfeccionistas, entregam um trabalho perfeito que os outros entregaram 1 hora, mas demora 2 dias. Porque não, o meu tem que sair perfeito. Aí ele vai ter que se adaptar a algumas questões. E também na profundidade, na elaboração do pensamento, na criatividade, comprometimento com as tarefas, se envolve com mais vontade aquela tarefa, muito criativo. Aqueles mais líderes, aqueles que se destacam muito nas aulas de educação física, né, mas que nas outras aulas, nas outros componentes, são mais medianos. Então, prestar atenção em todos os destaques por algum motivo. Agora que nós temos pouco tempo, seria essa primeira sugestão. Perfeito. Lúcia, eu imagino que não seja uma questão de bom ou ruim, é uma questão de identificar, não é? Como você mencionou, que a gente tem uma subnotificação, digamos assim, da questão das altas habilidades. E uma vez que essa criança não tenha a identificação das suas altas habilidades, qual que seria a consequência no dia a dia, seja no ambiente familiar, do relacionamento ali, no ambiente que ela está crescendo com os pais e especialmente na sala de aula? Perfeito. Essa pergunta também é bastante significativa, porque nós podemos prestar atenção, para quem não conhece o contexto escolar, da importância das equipes multiprofissionais, certo? Não é só o professor, só o corpo docente que é responsável pela identificação de altas habilidades. Nós temos vários profissionais que trabalham no contexto escolar, nós temos também os especialistas da área da psicologia, da neuropsicologia, entre outras, terapia ocupacional, que podem fazer parte de equipes e capacitar todos os alunos, formar os estudantes para que valorizem o seu potencial, não se comparem com os outros, mas sim consigo, que tentem oferecer o melhor de si para o grupo e para si, para serem felizes. Então, trabalhando e valorizando cada estudante, nós vamos evitar essas comparações e também o bullying, né, que pode acontecer. Claro. Porque o que pode ocorrer? Uma criança que tem ali uma aptidão, né, para matemática e tudo mais, daqui a pouco ela pode avançar. Qual que é a vantagem, qual que é o benefício para essa criança? Ou, de repente, numa outra área, numa área de esporte, né, que tem ali um super potencial, ela está eventualmente até à frente dos coleguinhas. E aí, como é que lida com isso assim, na sala de aula? Isso é muito interessante. Essa questão de considerar a superdotação como um privilégio ou uma vantagem
também nós estamos desconstruindo. Então, quando uma pessoa recebe, uma família recebe um parecer de identificação, que não é diagnóstico, é um parecer, uma avaliação, né? E nós dizemos, olha só, senhores pais, seu filho, Daniel, é uma pessoa com indicadores de superdotação. E os pais dizem, ai, que alívio, eu pensei que fosse outra coisa. Então, olha, vou começar de novo. Não é para ter alívio. Eu estou dando uma informação que é relevante, que vai trazer desafios, e como qualquer criança, qualquer que seja a peculiaridade, precisa de atenção, vai precisar de educação, de rotina, de limites e, principalmente, ele é bom só em matemática, o que nós vamos fazer? Vamos reforçar só a matemática. Não, vai ter que participar de todas as atividades. Mas está muito entediado, vamos ensinar essa criança a conviver com o tédio, é claro que na medida da sua idade, né, com propostas bastante adequadas. Então, é nesse sentido de ter equilíbrio. Perfeito, até porque, enquanto seres humanos, na vida a gente não vai mexer só com matemática, só com português, tem as relações interpessoais. Então, independentemente de uma aptidão a mais para uma área, vai ser necessário lidar com as demais disciplinas, né? Acho que é por aí. E os pais, o que podem fazer em casa, uma vez que tenham essa informação relevante? Como é que podem tratar com essa criança? Essa informação é super relevante porque, infelizmente, não existem. Né? Existem poucos cursos para que as pessoas sejam pais e mães, né? Exatamente. E o ideal seria uma formação antes. Até um pouco dessa formação já pode vir da escola, né? De que as pessoas, quando recebem um parecer ou um diagnóstico, se for uma outra questão, porque a pessoa pode ter altas habilidades, pode ter um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? São abordagens diferentes. Mas, geralmente, quando a criança é avaliada, quando o estudante é avaliado, o profissional que avalia, se ele for realmente especialista, ele vai entregar, junto à avaliação, recomendações de acompanhamento e atendimento. E essa integração entre a família, o estudante também tem que ser ouvido, né? Olha só, Daniel, tu foste avaliado. Muito bem, essas são as tuas características. O que tu pensas disso? De que forma tu pode colaborar para ti e também para a comunidade onde tu vives? Nesse sentido, diálogo, muita informação e objetividade no tratamento. Muito bom. Bom, a gente tem participações aqui da audiência. Vamos ver aqui na tela quem manda aí o recado para a gente. É a Verônica Cardoso. Por aqui, fazendo atividade do hiperfoco em aprendizado. À esquerda, uma casa e à direita, um smartphone, segundo o Valentim. Muito bom. Obrigado, Verônica, pela tua participação, por compartilhar com a gente. Lúcia, se você gostaria também de compartilhar e mandar o teu recado para a nossa amiga Verônica, que está participando de Candelária. Candelária. Mas olha, bem-vinda, Verônica. Eu fiquei muito feliz com essa observação, porque falou em algo que nós estudamos hoje pela manhã na formação. E prestar bem atenção à diferença entre o que é hiperfoco e o que é um superinteresse. O hiperfoco é um conceito mais centrado, mais utilizado nos diagnósticos de transtorno do espectro do autismo, né? Para as pessoas leigas, para os autistas, certo? O hiperfoco, a pessoa, justamente a palavra já diz, ela não consegue se desconectar daquele interesse. Ela tem até prejuízos por isso. Ela deixa de executar atividades diárias, isso compromete até a profissão, quando for adulto, o hiperfoco. Por isso, ela precisa de acompanhamento e de terapias. Em geral, a pessoa superdotada, ela tem superinteresses, ela tem interesses intensos e diversificados. Ela tem os seus interesses, ela é super comprometida e criativa, mas no momento que ela precisa atender as atividades diárias, ela se organiza e diz, bom, eu prefiro fazer isso, o meu hiperfoco é leitura, ou superinteresse, agora eu tenho que ir trabalhar, eu vou deixar o meu livro e vou ir trabalhar. Vai conseguir lidar com essa situação. A pessoa que tem hiperfoco, ela tem muito mais dificuldade de prejuízo nesse sentido. Bom, você já falou aqui um pouquinho sobre a questão de identificação. Gostaria só de reforçar essa questão de idade ideal. E considerando que a gente não tem a identificação no nível que seria necessário no nosso país, então tem um caminho longo pela frente, qual que é a consequência para o adulto? Uma vez que não tenha sido identificado isso, de repente nem ele mesmo saiba, qual que é o impacto para o decorrer da vida? Impacto para o adulto e a idade ideal para identificar. Vamos nessa linha. Os instrumentos
a maior quantidade de instrumentos consistentes que existem das diversas áreas, tanto da minha, que é a multidimensional, quanto as dos neuropsicólogos, a partir dos 6, 7 anos de idade, o número, a quantidade, a diversidade de instrumentos para avaliar é maior, certo? Por vários motivos. Então, a recomendação é, antes disso, ficar atento. Existem alguns instrumentos para a educação infantil e, como eu disse, nos procurar, se tiverem dúvidas, tanto na FADERS quanto na associação, pessoas que compreendam a superdotação, porque já em torno dos 4, 5 anos nós já podemos ficar atentos e oferecer enriquecimento e alternativas para esses estudantes que demonstrarem que precisam de uma atenção especial. Muito bem. E o adulto que não foi identificado em tempo, passou por uma história de vida. Existem, eu acompanho vários, né, adultos e pessoas já que estão, atualmente são chamados de idosos, né? Mas existe diferença entre um idoso de 60 anos, como eu, e um idoso de 102, como o Biderman, que nada todos os dias, não é? É verdade. Certo? Então, alguns adultos ficaram com algumas marcas sentimentais por terem sofrido muito bullying na escola, e na época, e num contexto em que não se identificavam tanto. E aí, muito importante procurar ajuda. Terapia, acompanhamento emocional. Outros passaram bem por isso e até hoje são meio que negam que sejam superdotados. Eu só era muito inteligente. Eu era aprovado em primeiro lugar nos vestibulares sem estudar, mas isso na minha família era muito comum. Sim, porque era uma família que já tinha essa característica de ser de alto rendimento. Então, nós precisamos que essas pessoas agora, né, assistam, procurem informação para poderem ainda estimular os seus potenciais, porque mesmo um adulto ele pode ainda redirecionar a sua vida, né? Às vezes mudar de carreira. Quantas bandas de músicos nós temos que são de médicos? Já viste isso? É verdade. Lúcia, muito obrigado. Nós conversamos aqui com a Lúcia Lambi, é mestre em educação, especialista em altas habilidades. Obrigado pela presença com a gente. Muito obrigado a você de casa também pela companhia aqui com o telejornal NT Sul. E nós ficamos por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente se despede agora com imagens das belas paisagens com as lavouras de canola aqui no interior de Cachoeira do Sul. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. E até amanhã. Tchau.